Você nem ouviu a crítica ainda, mas já mudou. Já entrou mais contido. Já mediu o tom. Já escolheu melhor as palavras. Já escondeu uma parte do que pensa. Já suavizou a própria presença. E tudo isso antes de alguém dizer qualquer coisa. No vídeo de hoje, aqui no Estoico por Princípio, a gente vai entrar fundo nesse peso de viver se importando demais com o que pensam de você. Se inscreve no canal e deixa seu comentário. Agora presta atenção. O problema quase nunca começa na fala dos outros. Começa no seu reflexo. Começa no instante em que você sente que precisa caber. Caber no ambiente. Caber na expectativa. Caber no gosto. Caber na leitura alheia. Então, você se poda. Segura uma opinião que queria dar. Concorda com o que não comprou. Ri do que não achou graça. Aceita um tom que te desrespeitou. Engole a resposta para não parecer difícil. E vai chamando isso de maturidade. Mas muitas vezes não é maturidade. É medo. Medo de reprovação. Medo de rejeição. Medo de desagradar. Medo de perder a aceitação. E esse medo vai operando em silêncio. Vai mexendo no seu jeito de falar. No seu jeito de se vestir. No seu jeito de se posicionar. No seu jeito de discordar. No seu jeito de existir. Até que um dia você já não sabe mais o que é escolha e o que é adaptação. Já não sabe mais o que é educação e o que é covardia emocional. Porque viver assim vai gastando o homem. Vai tirando firmeza. Vai tirando clareza. Vai tirando presença. Você começa a viver em estado de edição, sempre revisando a própria imagem, sempre tentando prever como será lido, sempre preocupado em não causar o incômodo errado. Isso é exaustivo. É pesado demais precisar da aprovação dos outros para relaxar. É pesado demais depender de expressão, tom, reação, aceite, para conseguir respirar em paz. E quando alguém finalmente critica, quando alguém desaprova, quando alguém torce o rosto, aquilo te acerta fundo. Não só pelo que foi dito, mas porque já existia um desgaste antes. Você já vinha cedendo. Você já vinha se cortando. Você já vinha trocando verdade por aceitação. É por isso que esse vídeo não é sobre virar frio. É sobre parar de se abandonar. Porque toda vez que você se trai para continuar bem visto, alguma coisa em você enfraquece. E depois de repetir isso muitas vezes, basta um olhar torto para abalar o que sobrou. Então, antes de falar da opinião dos outros, a pergunta certa é outra. Quanto da sua vida já está sendo montada para não desagradar ninguém? O erro não está só em se abalar. Está em precisar ser bem visto para conseguir ficar bem. Esse é o ponto. Muita gente diz que só quer paz, mas não quer paz. Quer aprovação sem conflito. Quer passar intacto pela cabeça dos outros. Quer entrar, ser aceito, ser entendido, ser validado e sair sem atrito. Só que isso já não é paz. Isso é dependência. Porque quando o seu estado depende da reação alheia, você já não está em posse de si. Está na mão do ambiente, na mão do olhar, na mão do comentário, na mão da leitura que fazem de você. E é por isso que tanta gente vive cansada sem entender por quê. Não é só excesso de problema, é excesso de concessão, excesso de ajuste, excesso de preocupação com a impressão que deixa. Você começa a medir cada passo, cada frase, cada postura, cada silêncio, não para ser mais verdadeiro, mas para ser mais aceitável. E aí vai acontecendo uma deformação silenciosa. Você para de perguntar o que é certo e começa a perguntar o que pega melhor. Para de perguntar o que sustenta e começa a perguntar o que desagrada menos. Para de bancar o próprio eixo e começa a administrar imagem. Isso corrói, porque a pessoa que vive assim nunca descansa inteira. Mesmo quando está quieta, continua negociando por dentro. Continua imaginando como foi lida. Se falou demais, se falou de menos, se pareceu fraca, se pareceu arrogante, se agradou, se incomodou, se passou da medida. É uma prisão sem barulho. E por fora, muitas vezes, ninguém percebe. Porque parece controle, parece educação, parece equilíbrio,
Mas por dentro é dependência de retorno, dependência de aceitação, dependência de não ser rejeitado. E quem vive assim vai ficando cada vez mais vulnerável. Porque qualquer reprovação vira ameaça, qualquer crítica vira desordem, qualquer desaprovação vira crise interna. Não porque o mundo tenha tanto poder, mas porque você foi entregando esse poder aos poucos. Foi entregando toda vez que trocou verdade por simpatia, toda vez que segurou uma posição justa para continuar sendo bem visto, toda vez que preferiu ser aceito a ser inteiro. É aqui que a coisa começa a ficar séria, porque uma pessoa que precisa da aprovação dos outros não consegue mais ficar em pé sozinha. Ela até parece firme, mas a base está fora dela. E quando a base está fora, qualquer movimento de fora bagunça tudo dentro. Só que agora a pergunta muda. Se a opinião dos outros te abala tanto, o que exatamente está te abalando? A fala? O julgamento? O deboche? Ou o peso que você dá a isso? Porque nem toda crítica te derruba, nem todo olhar te desmonta, nem toda rejeição te atravessa do mesmo jeito. Tem coisa que bate e volta, tem coisa que encosta e passa, e tem coisa que entra fundo e vira desordem. Por quê? Porque o problema não está só no que vem de fora, está no que você faz com isso por dentro. Epicteto batia muito nisso. Não é o fato em si que te domina, é o jeito como você recebe o fato. É aí que quase todo mundo se perde. Alguém fala, e em segundos você transforma aquilo num veredito, num ataque, numa prova de que tem algo errado em você, numa confirmação de que não basta, de que não está pronto, de que não é respeitado, de que não é suficiente. Percebe o tamanho do estrago? A pessoa joga uma frase, e você constrói uma sentença inteira. A pessoa faz um gesto, e você monta uma história completa na própria cabeça. A pessoa desaprova, e você já sente como se tivesse diminuído. Só que nesse caminho, não foi o outro que fez tudo. Teve participação sua, teve interpretação sua, teve entrega sua, teve valor seu colocado ali. É isso que precisa ser encarado. Porque enquanto você achar que o problema está só na boca dos outros, vai continuar vivendo em defesa, tentando impedir que qualquer coisa te toque. E isso é impossível. Você não controla o que pensam, não controla o que dizem, não controla o que entendem errado, não controla o julgamento malicioso, a crítica injusta, o comentário atravessado, mas controla uma parte, a parte decisiva, o espaço que isso ocupa em você, o valor que isso recebe, a autoridade que você entrega. Porque uma opinião alheia só vira comando quando deixa de ser opinião e passa a virar verdade dentro da sua mente. É aí que ela cresce, é aí que ela pesa, é aí que ela manda. E talvez seja por isso que você ainda se abala tanto. Não só porque falam, mas porque lá no fundo você ainda trata a reação dos outros como medida do seu valor. Enquanto isso continuar, qualquer comentário vai parecer grande demais. Qualquer desaprovação vai soar como ameaça. Qualquer crítica vai mexer mais do que deveria. Então a virada começa aqui. Não no silêncio dos outros, não na aprovação dos outros, mas no momento em que você para de transformar toda a opinião em verdade pessoal. Porque uma coisa é ser visto, outra, muito diferente, é deixar que o olhar alheio defina quem você é. Você não manda no que pensam de você, não manda na interpretação errada, não manda na inveja, não manda na má vontade, não manda no julgamento precipitado, não manda na crítica injusta, não manda na caricatura que alguém faz da sua imagem. E grande parte do seu desgaste vem de tentar mandar, tentar corrigir cada leitura errada, tentar limpar cada impressão ruim, tentar explicar cada gesto, tentar organizar a cabeça dos outros para conseguir respirar em paz. Só que isso não tem fim, porque a cabeça alheia não fecha, não aquieta, não obedece você. Hoje alguém distorce, amanhã outro exagera, depois outro inventa. E se a sua paz depender disso parar, você vai viver em guerra até o último dia. Marco Aurélio batia nesse ponto. Sua força começa quando você volta para o que é seu. E o que é seu? Sua postura, seu critério, seu tom, sua escolha, seu silêncio, sua reação,
seu limite, seu centro. É aí que a coisa muda. Porque enquanto você tenta governar o lado de fora, vai ficando fraco por dentro. Mas quando aceita que o lado de fora não responde ao seu comando, sobra energia para governar o que sempre foi seu. E isso não é pouco, é tudo. Porque um homem que governa a própria reação já não fica tão disponível para a opinião alheia. Ele ouve sem se desmontar. Ele percebe sem se render. Ele discorda sem entrar em combustão. Ele é mal interpretado sem correr atrás da própria absolvição. Ele entende que nem toda acusação merece defesa. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda leitura torta merece explicação. Tem hora em que insistir para ser compreendido é só mais uma forma de dependência. Você não precisa que todo mundo te leia certo. Você precisa não se perder porque te leram errado. Esse é o ponto. Porque quando seu eixo fica dentro, a confusão de fora não te comanda do mesmo jeito. Ela pode incomodar, pode irritar, pode até ferir, mas não toma o volante, não dita seu valor, não decide quem você é. Então a maturidade começa a aparecer aqui, no momento em que você para de pedir autorização para existir com firmeza, no momento em que entende que reputação não é a mesma coisa que consciência, e que ser visto de forma injusta dói, mas se abandonar para corrigir isso, dói muito mais. Você não controla a versão de você que circula na cabeça alheia, mas controla a degradação ou a preservação do seu próprio centro. E para quem viveu tempo demais na mão da opinião dos outros, isso já não é detalhe. Isso é libertação. Agora olha como isso aparece na prática. Quem se importa demais com a opinião dos outros vive reagindo. Reage ao olhar, reage ao tom, reage ao comentário, reage ao silêncio, reage até ao que imagina. É resposta para tudo, explicação para tudo, justificativa para tudo. Como se precisasse corrigir a própria imagem o tempo inteiro. Como se estivesse sempre devendo algo, sempre tendo que provar, sempre tendo que limpar o que acham de você. Isso não é força, é exposição. Porque quanto mais você reage, mais mostra onde pode ser atingido, mais deixa claro o que te incomoda, mais entrega o que te desmonta. Sêneca falava disso de forma direta. Quem não controla a própria reação acaba sendo controlado. E é exatamente o que acontece. Você acha que está se defendendo, mas na prática está se entregando. Cada resposta impulsiva é um sinal. Cada justificativa desnecessária é um aviso. Cada explicação longa demais é uma abertura. Você vai se revelando. Vai mostrando o que te afeta. Vai deixando visível onde está o seu ponto fraco. E o mundo percebe. Nem sempre de forma consciente. Mas percebe. Porque presença não está no quanto você fala. Está no quanto você sustenta. E quem sustenta não corre atrás de toda interpretação errada. Não responde cada provocação. Não tenta ser entendido por todos. Existe uma diferença que quase ninguém vê. Uma coisa é clareza. Outra é necessidade de validação. Clareza fala quando precisa. Validação fala o tempo inteiro. Clareza sustenta. Validação implora para ser aceita. E quando você vive tentando se explicar, tentando se justificar, tentando ajustar a forma como é visto, você vai perdendo algo silencioso. Autoridade. Porque a autoridade não se constrói corrigindo a opinião dos outros. Se constrói sustentando posição mesmo quando ela não é bem recebida. E isso exige controle. Controle de impulso. Controle de fala. Controle de reação. Controle de presença. Porque nem tudo merece resposta. Nem tudo merece energia. E quando você aprende a segurar isso, algo muda. Você deixa de ser um alvo fácil. Deixa de ser previsível. Deixa de ser reativo. E começa a ser difícil de atingir. Não porque virou frio, mas porque parou de se entregar a cada estímulo. Porque entendeu que força não está em responder tudo. Está em não precisar responder quase nada. Só que tem uma camada ainda mais funda nisso tudo. Não é só que a opinião dos outros te abala. Ela te reduz. Te deixa menor do que você seria se não precisasse ser aceito o tempo todo. Porque quem vive dependendo de aprovação não escolhe livre. Calcula. Não fala limpo. Mede.
não sustenta a posição, negocia, não anda com o eixo, se adapta, e aos poucos vai ficando pequeno. Pequeno por dentro, mesmo quando parece ajustado por fora. Nietzsche via nisso um rebaixamento. Quem vive olhando demais para a aprovação alheia acaba se afastando da própria força. E isso aparece na vida real. Você vê uma verdade mais segura. Tem vontade de se posicionar, mas recua. Sente o impulso de cortar um padrão velho, mas continua. Não porque não percebe, não porque não entende, mas porque teme o preço de não ser aceito. Então vai se moldando, vai aparando a aresta, vai baixando o tom, vai diminuindo a presença, vai deixando de ser inteiro para continuar palatável. E isso cobra caro, porque o homem que faz da aceitação uma necessidade nunca consegue se manter de pé por completo. Sempre vai ter alguma parte dele curvada. Curvada para agradar, curvada para caber, curvada para não perder o aplauso, a simpatia, a boa leitura, a permissão dos outros. Só que tem uma verdade dura aqui. Quem precisa muito ser aceito acaba ficando fácil de conduzir, fácil de dobrar, fácil de calar, fácil de confundir, porque o medo de desagradar vira coleira. Você começa a chamar isso de convivência, de diplomacia, de maturidade. Mas muitas vezes é só fraqueza com nome bonito. É incapacidade de bancar o próprio peso. É incapacidade de suportar o desconforto de não ser bem visto. E sem essa capacidade, não existe liberdade. Existe adaptação. Existe performance. Existe gerenciamento de imagem. Mas liberdade não. Porque liberdade não é fazer o que quer. É não precisar se desmontar para continuar aceito. É não vender a própria verdade em troca de aprovação emocional. Mas o pôr do sol está é não se lindo. rebaixar só para continuar agradável aos olhos alheios. E talvez seja isso que mais doa encarar. Não é que a opinião dos outros só te machuca. É que a sua dependência dela vem te diminuindo há muito tempo. Vem te deixando mais contido, mais inseguro, mais editado, mais treinado para caber. Então a ruptura começa aqui. No momento em que você aceita que ser desaprovado, às vezes faz parte de viver com integridade. Porque enquanto você achar que precisa ser aceito para ficar em paz, vai continuar negociando partes suas que nunca deveriam estar à venda. Chega uma hora em que você precisa olhar para isso sem enfeite. Se a sua paz sobe e desce com a opinião dos outros, então a sua vida ainda não está nas suas mãos. Está terceirizada. Terceirizada na reação alheia, no comentário, na aprovação, na crítica, na forma como te recebem, na forma como te leem, na forma como te julgam. E enquanto isso continuar, você até pode parecer adulto, pode parecer controlado, pode parecer maduro, mas por dentro ainda vai estar dependendo demais de um lugar que nunca foi seu, porque o olhar dos outros nunca para, nunca fecha, nunca chega num ponto final. Hoje te aprovam, amanhã te distorcem, depois te esquecem, depois voltam a te medir de novo. E se a sua identidade continuar amarrada nisso, você vai passar a vida inteira se montando em cima de chão instável. Uma hora agrada, outra desagrada. Uma hora encaixa, outra incomoda. Uma hora recebe aplauso, outra recebe silêncio. E quem vive assim não constrói centro. Constrói personagem, constrói adaptação, constrói imagem administrável, mas não constrói presença real. Presença real não nasce quando todo mundo aprova. Nasce quando você sustenta o que é seu mesmo sem aplauso, mesmo sem validação, mesmo sem a garantia de que vão entender. Esse é o ponto que separa um homem inteiro de um homem conduzido. Um se orienta por consciência, o outro se orienta por recepção. Um escolhe a partir do que sustenta. O outro escolhe a partir do que pega bem. Um aguenta o peso de ser mal lido. O outro se desmonta para tentar corrigir a leitura dos outros. E é aqui que muita gente vai continuar presa. Porque prefere o conforto de agradar ao risco de existir com verdade. Prefere caber a se firmar. Prefere ser aceito a ser inteiro. Só que toda escolha dessa cobra um preço. E o preço é perder a própria base.
perder nitidez, perder voz, perder presença, perder a paz que estava tentando salvar. Então guarda isso. O problema nunca foi só a opinião dos outros. O problema foi o lugar que você deu a ela. Foi a autoridade que você entregou. Foi o valor que você colocou ali. Foi a permissão que você deu para o lado de fora mandar no lado de dentro. E isso precisa acabar. Porque quando um homem para de pedir ao mundo uma autorização que o mundo nunca teve o direito de dar, alguma coisa se reorganiza. A postura muda, a fala muda, o olhar muda, a paz muda. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque ele parou de obedecer a um tribunal que nunca julgou com justiça. Então, daqui para frente, a pergunta não é se vão gostar, não é se vão aprovar, não é se vão entender. A pergunta é outra. Quanto de você ainda vai continuar nas mãos de quem nunca soube o seu verdadeiro valor?